Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema: quem somos em Cristo, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres por estarmos aqui mais uma semana na presença do Senhor. Primeira semana de fevereiro, né? Glórias a Deus. Estamos aqui firmes e fortes, confiando na proteção, na graça e na bênção do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar nesse momento orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, pedindo a bênção do Senhor também para mais uma semana e também nos humilhando perante o Senhor, né? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nos apresentar para o nosso Deus com o nosso coração quebrantado, coração humilde, para a glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, como é bom, Pai, entrar na Tua presença, entrar na sala do trono e termos, Pai, esse livre acesso, Pai, para orar a Ti, para falar contigo, Pai, e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é fiel, Pai. O Senhor tem cuidado do Teu povo, tem cuidado da minha família, tem cuidado dos familiares da igreja, e nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos. O Senhor não nos tira, Pai, do deserto, da aflição, mas o Senhor passa conosco pelo deserto, passa conosco pela aflição, aleluia. Ainda que o barco balance, Pai, o Senhor está sempre no barco e nós queremos Te agradecer, Pai, Te agradecer e também nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Não vivemos no pecado, mas somos pecadores, Pai, por isso nós Te pedimos perdão, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, para que nós possamos Te adorar nessa noite, o Senhor possa receber toda a palavra, toda a ação de adoração, de honra que vai ser ministrado neste culto para o Teu coração. Receba, Pai, que são palavras sinceras, ainda que as palavras sejam palavras simples, mas nós queremos Te adorar
com um coração sincero, humilde, reto, aleluia, e um coração quebrantado nesta noite, Pai. Receba toda honra, toda glória e todo louvor. Usa a minha vida, Pai, para estar dirigindo este culto. Conduza este culto, Pai. Mova-me, Pai. Mova a minha vida, o meu corpo, a minha mente para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. E que tudo que nós fizemos aqui nessa noite, o Senhor, aleluia, receba de coração a nossa honra, a nossa glória e o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Entra agora, Pai, nos lares que estão, aleluia, ouvindo agora esse veículo de comunicação, que estão ouvindo a rádio, Pai. Entra nesta casa agora, Pai. Enche esta casa com a Tua glória, com a Tua presença. E que essas pessoas, essas famílias possam fazer, meu Pai, do seu lar um lugar de adoração. Ó, Pai, enche também esta igreja, enche também esse ambiente, enche a nossa casa, enche o nosso coração, a nossa vida com a Tua presença, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. O Senhor tem livre acesso, Pai. O Senhor tem total liberdade para operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas nessa noite, aqui na igreja e também na casa de cada um dos Teus filhos que estão com o coração queimando para te adorar, Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer o nosso momento de louvor, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você que está em casa, não deixe que as notificações do seu smartphone venham te distrair. Tome cuidado com as distrações, não deixe que o inimigo venha roubar esse tempo precioso de nós adorarmos o nosso Deus. Amém? Vamos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu és o único, meu Deus. Toda a glória, toda a honra. Só Tu és, Vamos Senhor. declarar que Ele é Só Tu és. digno de receber palavras que engrandeçam a o nome honra, deste nosso amado Deus, a glória. nosso querido Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Te exaltamos. Sim, meu Deus. Tu és o único digno de receber Oh, toda louvado a glória, seja teu toda a nome. honra, todo o poder, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Oh, exaltado seja o teu nome, Jesus. Cante com o seu coração nessa noite, não só com os lábios, mas com a sua mente e com o seu coração. Declare, Senhor, ao único que é digno. Louve a Ele, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno. mais uma vez cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos
receber, declare. Ao único que é digno de receber a E honra aí, e a toda honra, glória. toda glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. Vamos declarar mais uma vez, oramos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. nossa noite. Sai. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, Oh, a Ele aleluia. adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos declarar que não há Deus maior. Oh, Espírito Santo, vai tocando os corações nessa noite, meu Deus. Não há Deus maior. Sim, meu Deus, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Declara, igreja. Não há Deus maior. Não, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande Como o nosso Deus. Vamos levantar nossas mãos e dizer: criou o céu, criou
declare para que o inferno ouça: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande Como nosso Deus. como nosso Deus. Bem forte, criou o céu, criou a terra. Criou a terra, Aleluia. Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as estrelas. Vamos declarar para as nações que tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Aleluia. Com as nossas palmas declarando Seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus e a terra, criou os céus e a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele criou, tudo Ele fez. Criou o homem à sua imagem, criou a terra, criou o sol. É o nosso glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. Vamos continuar adorando o nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Salmo 96, versículos 7 a 9, que diz assim: Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Entre nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que nós possamos adorar ao Senhor, não só de lábios, mas com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos recursos e com tudo que temos. Vamos ofertar e adorar o nosso Deus, amém? Você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, você vai escanear esse código QR Code e abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos assistindo pelo seu smartphone, ouvindo agora esta gravação, se você não estiver em tempo real, estiver ouvindo a gravação no seu smartphone, você vai na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários para você copiar e colar e estar contribuindo. Você que está nos ouvindo agora pela rádio Chegou a Minha Vez, pelo aplicativo da rádio ou pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você tem acesso ao WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e oferta, e ali vocês têm os dados bancários para você estar contribuindo. Amém? Os irmãos, se quiserem sentar, podem ficar à vontade. Vamos estar nesse momento agora adorando o Senhor Jesus com a dupla Eliel e Elisama. Enquanto isso, também adoramos
ao nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Muitas vezes faltam as palavras pra você se expressar, e até mesmo pelas madrugadas, quando se levanta pra orar, só se ouve o gemido inexprimível envolver. É o doce Espírito Santo que intercede por você. Este vale, o meu Deus está contigo. Acredite, meu irmão, e vai vencer, pois o nosso Deus é o Deus do impossível. E o impossível Ele vai fazer. Pare de chorar, levante a cabeça, porque sua vitória está chegando aí. Deus te prometeu, irmão, nunca se esqueça, Ele é fiel para poder cumprir. Pare de chorar, levante a cabeça, porque sua vitória está chegando aí. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. Neste vale, o meu Deus está contigo. Acredite, meu irmão, e vai vencer, pois o nosso Deus é o Deus do impossível. E o impossível Ele vai fazer. Pare de chorar, levante a cabeça, que sua vitória está chegando. Está chegando aí. Deus te prometeu, irmão, nunca se esqueça, Ele é fiel para poder cumprir. Pare de chorar, levante a cabeça, porque sua vitória está chegando aí. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. Aleluia. Pare de chorar, levante a cabeça, Levante a porque cabeça, sua igreja. vitória está chegando. Creia que a vitória está chegando. Teu irmão nunca se esquece, Ele é fiel para fazer cumprir. para poder. Pare de chorar, levante a cabeça, porque sua vitória está chegando aí. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. A noite vai passar, chegou a sua hora. Muitos vão contemplar o que Deus tem pra ti. Glória a Deus. Aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo, a dupla Eliel e Elisama. Tô pensando que tem só o pastor Evanildo e cantor. Tem também a dupla Eliel e Elisama, os nossos irmãos. E que Deus abençoe o ministério deles, né? De forma poderosa. Deram uma pausa aí. É uma dupla que ficaram em evidência uns 3 para 4 anos, né? O Eliel, ele já tem mais de 20 anos de carreira, né? Mas ele junto com a esposa ficaram aí uns 3 a 4 anos ativos, né? Aí depois deram uma pausa e estão voltando agora. Amém, meus irmãos? Então os irmãos orem aí pelo nosso irmão Eliel, pela sua esposa, para que essa volta, o desejo do coração deles queima em fazer a obra de Deus, em evangelismo, ganhar alma, orar pelo povo, né?
E então essa volta tem todo esse propósito de a família inteira estar ativa, né? Tem a Rebeca, acho que tem 5 anos, né, Patielli? E peço oração por toda essa família, viu, igreja? Quando uma família toda é envolvida com a obra, o diabo ele tenta de várias formas a fazer com que desanimem, com que parem, mas eu peço aos irmãos que orem por esta família, porque o desejo desta família é de louvar a Deus, é de estar ativo na obra, mas o inimigo tenta de várias formas, né, desanimar, coloque, né, desejo de desistir, porque nós sabemos que fazer a obra de Deus não é fácil, né, igreja? Então que os irmãos continuem orando por essa família, pela dupla Eliel e Elisama, por esse novo projeto. No mês que vem eles vão estar lançando aí. São louvores que não são inéditos, mas nunca foram colocados na plataforma digital, né? No Spotify, no Deezer, Amazon, enfim. E eles vão estar lançando o mês que vem esse álbum com a dupla. E esse mês, em fevereiro, dia 17, é o lançamento de também um álbum solo, o álbum Ressuscitou, né? Que é do cantor Eliel Patielli. Ele vai estar lançando esse álbum aí também, que os irmãos orem aí para que seja um sucesso. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, pela fidelidade do Senhor, mais um mês, Pai, glórias a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem preparado para que nós possamos adquirir o pão de cada dia, meu Pai, o leite das crianças. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. E que o Senhor continue, Pai, com as suas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos, sobre cada pai de família, cada mãe de família, Pai. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dos teus filhos. Abençoa, Pai, a nossa irmã Neide. Que o Senhor continue, Pai, com as portas abertas para a tua filha. Que haja renovação de contratos, que haja, aleluia, uma nova contratação. Está no teu querer, Pai. É o Senhor quem sabe o que é melhor para ela, o que é melhor para os teus filhos. Pai, continua com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Camila, sobre a vida do nosso irmão Sérgio, sobre a vida da nossa irmã Karina, Pai. Que o Senhor abra uma grande porta para ela, para que ela possa, aleluia, também arcar com os seus compromissos, Pai. Que ela possa também prosperar para a glória do teu santo nome. Também, Pai, na vida do nosso irmão Eliel Patielli, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a vida profissional dele, a vida ministerial dele, também da nossa irmã Elisama. Que o Senhor venha desamarrar tudo que está amarrado, Pai. Que o Senhor venha destravar tudo que estava, Pai. Eu profetizo que já destravou. Se existia algo travado, já destravou. Se existia algo amarrado, Pai, eu declaro que já está desamarrado em nome do Senhor Jesus. E que o teu filho possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Que esta família venha prosperar em todas as áreas da vida deles, e assim na nossa, e assim na vida dos nossos irmãos, da irmã Neide, do irmão Sérgio, da irmã Karina, na vida do nosso irmão Edson também, Pai, que caia por terra todos os levantes, meu Deus, aleluia, naquele trabalho. Que o Senhor repreenda, Pai, toda a fúria do inimigo, aleluia, no trabalho do Erickson, no trabalho do Eliel Patielli, e enfim, aqueles também, meu Pai, que sofrem perseguições, até mesmo, meu Pai, sem consciência, meu Pai, no oculto, Pai, que caia por terra toda perseguição, todo espírito maligno que se encontra na espreita para tentar prejudicar os filhos de Deus. Eu repreendo agora, pela autoridade do Espírito Santo, como ministro do Evangelho, como ungido de Deus, eu repreendo agora todos os demônios, toda a potestade que estiver na espreita, fazendo com que os trabalhos dos teus filhos sejam atribulados, sejam de forma pesada, seja de forma amarrada, não renda.
seja sofrido, que caia por terra em nome de Jesus, e que o trabalho dos teus filhos seja leve, seja prazeroso, que eles possam, Pai, louvar ao Senhor no momento em que estiverem trabalhando, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, que esse trabalho, meu Pai, seja leve, seja prazeroso, e que o nome do Senhor Jesus seja louvado em suas áreas de trabalho. É que eu declaro e já te agradeço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Oração um pouco diferente aí, mas sempre é o Senhor que conduz aí as orações, e não só as orações, mas como o todo o trabalho de Deus. Amém, meus irmãos? Quero também estar orando para estar trazendo a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, também entrego a minha vida em suas mãos, Pai, para que eu possa estar trazendo a palavra que não é minha, mas a palavra que é tua, Pai. Eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do seu Santo Espírito, Pai. Aleluia, eu desapareço para que o Senhor apareça. Aleluia, eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. Nesta noite, fala comigo, fala com a tua igreja, Pai. Revela, Pai, verdadeiramente quem somos na tua presença. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, como já foi dito, né? O tema de hoje é: quem somos em Cristo? Vocês sabem quem vocês são em Cristo? O Senhor pergunta para nós nessa noite: vocês sabem quem vocês são em Cristo? Será que somos apenas pessoas, membros de uma denominação que um dia foi chamado pelo Senhor para esquentar o banco de uma igreja? Será que somos pessoas vazias, como éramos quando estávamos separados de Deus? Não, igreja. Não servimos a Deus, não levantamos a nossa mão para o Senhor Jesus para vivermos uma vida medíocre, uma vida de mesmice, uma vida onde não há novidade de vida. Nós nos convertemos e nos tornamos filhos de Deus. Éramos, quando estávamos desligados de Deus, éramos criaturas. Mas no momento que nós aceitamos Jesus, passamos a ser filhos de Deus, filhos por adoção, filhos, somos co-herdeiros com Cristo, somos co-herdeiros das grandiosas promessas e das grandiosas riquezas de Deus, igreja. Isso não é pouco, né? Isso é algo grandioso. E muitas vezes o inimigo, ele tenta, de alguma forma, nos diminuir em Cristo. O inimigo fala: você não serve para nada, você é um inútil, você está perdido, né? E ele enche ali de palavras, ele vai falando ali, né? Ele pega muitas vezes o passado da pessoa, ele começa a lançar sobre a pessoa. Igreja, quando eu voltei para o Senhor, eu reatei minha aliança com Deus, mas eu ainda não tinha consciência de quem eu era em Cristo, né? E as frustrações do passado me faziam achar que eu não ia servir para nada, né? Eu pensava assim, eu simplesmente parei de cantar a música sertaneja, onde lá eu tinha um nome, onde lá eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha um dinheiro, uma garantia. E esses pensamentos vinham em mim. Eu agora era um servo de Deus, uma pessoa que voltou para Cristo e agora não tem nenhuma novidade de vida. Era isso que o inimigo falava no meu ouvido. Falou: você está perdido, cara, você já está velho. O tempo que você tinha de louvar a Deus, você desperdiçou lá no mundo. Agora Deus também não te quer mais. Deus também não te quer mais. E o diabo falava isso para mim. Deus não te quer mais, você nem cantar direito, você está cantando mais. Que eu estava com um pigarro na garganta que o próprio Deus colocou
para eu não conseguir cantar as músicas do mundo mais, né? E o diabo, ele falava ali, ele tentava de me diminuir de alguma forma, mas teve um dia, igreja, que Deus, ele encheu o meu coração, né? Com uma voz muito suave. Ele dizia assim, eu já contei esse testemunho aqui, né? Que a minha esposa, a gente assistindo ali um estudo do pastor Lamartine Pozella, e nós terminamos de ver aquele estudo ali, estávamos na frente da televisão, né? Ligado ali o computador no YouTube. E aí a minha esposa falou assim, e aí, marido, alguma novidade? Aí eu falei, que novidade, irmão? Não tem novidade nenhuma, não. Ah, mas... Ô, marido, e os seus vídeos? Eu estava fazendo uns vídeos, uma série... eu estava fazendo uma série de vídeos chamada assim... Evanildo Gomes preparando cantores. E ali eu falava das minhas experiências, né? Do que era ser artista e do que era ser um adorador, um levita, né? Levita é quem cuida da casa de Deus, não é cantor, né? Mas vamos incluir também, né? Os cantores aí também como levita, né? E eu dizia que não tem novidade nenhuma. E seus vídeos, marido, e tal. Eu falei que esses vídeos aí não adianta de nada não. Porque um artista que não tem ela, como é? Como é que é? Eu falei, não, porque um artista que não tem hoje um vídeo super produzido no YouTube não vai para lugar nenhum. Ela falou, marido, de onde você tirou isso? Você não é mais artista. Você não é mais artista. Eu falei, como é que é? Eu falei, para de me humilhar, mulher. Você está achando fácil a minha situação? Você está tentando piorar, me chamando, dizendo que eu não sou artista? Ela falou, não, marido, eu não quero te humilhar, eu só estou sendo sincera com você. Você não é mais artista. Você é um adorador. O que você está esperando? Você não tem... Você está esperando o quê? De empresário? Você está esperando de produção? Você não tem que esperar de nada, não. Você não tem que esperar de homem. Você tem que esperar do Senhor. Falei, mas então o que é que Deus quer de mim, então? Porque Ele pediu para eu parar a música do mundo, eu parei. E agora eu estou aqui divulgando um cantor, divulgando como um cantor agora gospel, né? Divulgando o meu CD que ficou preso quase um ano na fábrica. E não aparece convite, não aparece nada, né? As portas estavam fechadas ali no sentido de agenda, e eu queria muito agenda, né? Porque na minha cabeça eu queria agora trabalhar como cantor gospel, né? E acho que Deus falava assim, ah, rapaz, você não está pronto ainda. Você não está pronto, né? E aí eu falei para minha esposa, eu falei para ela, então o que é que Deus quer de mim então? Já que Ele não me quer como artista, então o que é que Ele quer de mim? Ela falou, e você pergunta a mim? Pergunte a Deus. E foi aquela discussão assim boa, né? Discussão no bom sentido, né? Discussão porque estávamos ali tendo um conflito de ideias, né? Ela falou, e é para mim que você pergunta? Pergunte para Deus. Eu falei, pois eu vou perguntar e é hoje. Fiquei nervoso assim, falei, eu vou perguntar e vai ser hoje. Eu não vou dormir enquanto Deus não falar comigo. Ela falou, pois fale. Pergunte a Ele que Ele vai te responder. E aí pronto, ela arrumou umas coisas assim, falou assim, eu estou indo dormir. Falou, você vai agora? Eu falei, não, você não está acreditando não que eu vou... Eu assim, muito bravo, sabe? Revoltado com a situação. Não bravo com ela, mas revoltado com a situação. Falei, não, já te falei que eu só vou dormir quando Deus falar comigo. Hoje eu vou botar meu joelho no chão e eu só vou dormir depois que Deus falar comigo. E isso eu fiz, igreja. Minha esposa foi dormir, foi pro quarto dormir. Eu fiquei ali na cela, bati meu joelho no chão e orava ali. Eu abri meu coração para Deus, porque eu sempre ensino isso, que a oração mais poderosa é a oração mais sincera. Se você está triste, fale que você está triste. Se você está revoltado, fale, Deus, eu estou revoltado com essa situação. Por que eu estou passando por isso? Agora não tente culpar a Deus no seu desabafo. Queira entender, busque entender, mas não afronte a Deus, né? Eu não estava ali afrontando a Deus, mas eu estava revoltado, querendo entender. Falei, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor está tendo prazer de me humilhar? O Senhor está tendo prazer de me ver
depender da minha esposa. Nessa época minha esposa estava trabalhando ainda, né? E eu falei, o senhor está tendo prazer de ver eu depender da minha esposa, né? E aí depois que Deus deixou eu me espernear bem, depois que eu me espernei ali, eu comecei a chorar, e Deus falou assim: meu filho, o que eu quero de você não é nada, eu só quero apenas que você desça, meu filho, não conte o seu testemunho para se engrandecer, que eu contava, né? Sou ex-Cleito Camargo, fiz turnê na Europa, não sei o quê. Eu não quero que você conte o seu testemunho para se engrandecer. Conte para mostrar de onde eu te tirei, mas não conte para querer se fazer grande nisso. Pois quem é Cleito Camargo? Quando você estava no Cleito Camargo, você não era coisa alguma comparado ao que você é hoje. Hoje você está protegido pelo meu poder e pela minha mão. Eu te escondi, meu filho. Aí quando Deus falou, eu me escondi. Aí parece que abriu a minha mente toda assim. Veio todo o discernimento. Que eu estava ali, eu saí do projeto Cleito Camargo cheio de processo, né? Saí da música do mundo cheio de processo. E Deus nos escondeu em uma caverna. Irmã Neide está de prova. Aí a casa parecia uma caverna. As paredes mofadas, né? E parecia uma caverna aquilo ali. O Senhor nos escondeu. E o Senhor falou: meu filho, eu quero que você desça do salto. Desça do salto e tão somente abra a tua boca. Pare de ficar bitolado, eu só quero cantar. Pare de dizer, eu nasci para cantar. Eu falava isso, batia no peito com a maior certeza do mundo, que eu nasci para cantar. E Deus falou: pare de ser bitolado, porque eu quero te usar. Então somente abra a tua boca. Quando você abrir a tua boca, eu vou dizer o que você tem que fazer. Se for cantar, tu vai cantar na minha unção. Se for pregar, tu vai pregar na minha unção. Se for orar, tu vai orar na minha unção. E assim sucessivamente. E aí, igreja, eu comecei a experimentar isso. Aí quando eu falei: tá bom, Senhor, me perdoe. Me perdoe, porque até então eu achei que o Senhor queria usar esse ex-Cleito Camargo para me promover. Mas o Senhor não precisa de Cleito Camargo. Quem é Cleito Camargo para me promover alguma coisa? E aí comecei a ter o discernimento espiritual, igreja. E eu, a partir daquele tempo ali, eu já não me titulava mais como cantor. Eu parei de ficar divulgando o banner Agenda Aberta. Eu passei 3 anos divulgando o banner de Agenda Aberta. Está aqui, ó, na caixa aqui, ó. Aqui atrás está aqui, ó, a foto a minha foto lá escrita lá, Agenda Aberta. Está lá, essa caixa tem uns 4 anos. E aí quando eu parei de divulgar Agenda Aberta, aí Deus começou a me dar umas agendas aqui mesmo na cidade. Primeiro arrumou uma lá em Ribeirão. Eu saí daqui. Só com dinheiro de ida. O dinheiro da volta eu não tinha. Só abasteci. O pedágio já estava ali no débito em conta, né? E sem ter o dinheiro da volta, né? E era um congresso de mocidade. Eu já estou pregando, tá, pessoal? Não se preocupa, não. Estou dentro do tema. Era congresso de mocidade. Não, congresso não, era culto de mocidade. Culto da mocidade, não era congresso, não. Era culto da mocidade das Assembleias de Deus. Lá num bairro lá de Ribeirão Preto. E eu saí daqui na minha ideia de que eu ia louvar. Eu fui chamado para louvar, né? Igreja, eu sentei no púlpito ali. Deus começou a me encher. E eu fui renovado ali no púlpito. E eu estava parecendo que eu estava flutuando. Eu não saí, eu estava sentado, mas a vontade era de pular dali e sair profetizando. Olha, eu estava muito cheio, igreja. Que maravilha. Eu estava muito cheio, coisa assim que há muitos anos eu não sentia, muito cheio daquele jeito ali. Porque eu estava disponível. A partir daquele dia, daquela oração ali, eu me dispus, eu deixei de estar... Eu deixei eu me esvaziei daquela vaidade de cantar e me dispus. Eu me tornei disponível para o Senhor. Eu falei: Deus, eu estou disponível. Usa-me como o Senhor quiser. Irmã Neide da vida, olha, igreja do Senhor.
Quando me deram oportunidade, eu teve oportunidades, grupo das irmãs, grupo de jovens, tudo é aquela coisa, aí vamos ouvir o obreiro fulano de tal, dar uma saudação, e cada coisa que o pessoal falava ali era uma confirmação do que Deus estava me dando ali. Deus dizia assim, tu vai falar isso, e tal, e foi tendo cada confirmação que Deus me dava, eu me segurava, igreja, eu sempre aprendi que tem que ter a ética, né, de não ficar falando línguas no microfone, aquela coisa toda, né, tentar segurar, né, quando não tiver intérprete, você tem que tentar segurar línguas estranhas ali, e eu estava ali me segurando, mas parece que quanto mais eu segurava, mais eu ficava cheio. Aí quando me deram a oportunidade, igreja, era para eu cantar uns 4 hinos, eu cantei um hino só e o resto foi tudo Deus bradando ali. Deus me usou ali em revelação para o grupo das irmãs, né, para aquela igreja, e eu dei uma saudação que praticamente foi uma pregação, e eu fiquei feliz com aquilo. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para estar pregando e profetizando, porque há muito tempo que o Senhor não me usava mais assim, né, e eu falei, eu vim aqui para cantar, mas o Senhor falou para eu estar disponível, então foi isso que eu fiz, né. Então para mim estava tudo bem, eu entreguei, eu fui boca de Deus naquele lugar. E quando eu saí ali, né, já não estava mais vendendo CD, o pessoal não tinha aparelho, né, e tal. E aí, quando terminou o culto, eu fui lá para frente e tudo. E aí até quase todo mundo ia embora. E aí o pastor, depois quase todo mundo foi embora, o pastor falou, e aí, cantor, vendeu alguma coisa? Eu falei, pessoal, eu vendi um, né. Aí ele falou assim, também, meu irmão? Eu trouxe você aqui para cantar, você pregou, ué? Eu falei, meu amigo, pastor, mas foi isso que o Espírito Santo mandou eu fazer. E eu não mando mais em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, mas aí agora você não vendeu o CD, né? O pastor ainda não teve sabedoria, né? Aí ele falou assim, mas aí agora você não... Aí também, por isso você não conseguiu vender CD, né? Falou assim. Eu falei, não, pastor, mas tá tudo certo. Eu falei, o senhor conseguir me ajudar na gasolina aí só para me voltar, que eu vim só com o dinheiro da vinda, eu preciso pagar o pedágio para voltar e preciso abastecer para ir embora. Eu falei, quantos quilômetros? Eu falei, 64 quilômetros. Aí pegou R$50, me deu, eu vim glorificando a Deus, botei os 50 para voltar, e aquele que foi, ficou na mão de Deus, né? Mas, igreja, eu fiquei muito alegre ali de estar disponível e ver a maneira de Deus me usar assim, sabe? Deus me usou algo que eu não ensaiei para fazer, eu não, sabe? Simplesmente me tornei disponível e Deus começou a me usar. Aí dessa agenda de Ribeirão, aí pintou uma agenda, né, para eu e a pastora Camila pregar aqui na igreja da Assembleia de Deus, com a Abigail, que a gente até levou a nossa irmã Neide, né? E começou a surgir umas agendas. Então, igreja, é sobre isso, é sobre estar disponível. É sobre estar disponível. Não esteja bitolado. Não, Deus me chamou só para ficar na portaria. Deus me chamou só para eu dirigir o culto. Deus me chamou só para orar. Deus me chamou só para pregar. Deus me chamou só para louvar. Não, igreja, não se limite apenas a uma função. O Espírito Santo de Deus, se Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar da maneira que Ele quiser. E Ele vai nos surpreender muitas vezes. Ele vai nos surpreender muitas vezes. Quando você pensar, né, igual a irmã Elza Macena agendou o cantor Ednan Rufino, né? Esse Ednan Rufino também é ex-cantor sertanejo, ex-Fred Gustavo, né? Ele, inclusive, quando eu estava no Cleito Camargo, nos encontramos no aeroporto. Nós estávamos vindo de show e ele já era cristão. Ele pregou para mim. Ele falou, meu irmão, se tu estiver aqui, não for plano de Deus de tu estar aqui, você não vai ser feliz aqui. Eu falei, eu já não estou, meu irmão. Eu já não estou feliz mais. Aí que ele perguntou se eu era cristão, eu falei que era. Ele falou assim, ó, meu querido, ó, você sabe que você está nesse projeto aqui, mas se Deus não estiver aqui, você não vai ser feliz nisso aqui, né? Eu falei, eu sei, eu já não estou feliz. Ele falou assim, então deixa Deus trabalhar na tua vida. Porque se Deus não te quiser aqui, você não vai ficar aqui. Ali foi uma confirmação, igreja, porque eu já estava desanimado do Cleito Camargo, né? Então, igreja, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. É sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que saber o básico, porque sabendo o básico,
nós não vamos dar ouvido às vozes do inferno que vêm para nos entristecer, para nos diminuir, né? Porque não temos um clipe, né, super produzido, porque não temos uma igreja, né, uma grande estrutura. Quando nós sabemos quem somos, aí nós fazemos coisas grandiosas, né, mesmo quando temos apenas um cajado na mão. Assim como Moisés, com um cajado na mão, né, fez sair água da rocha, fez o mar se abrir, né, grandes coisas aconteceram, né, as pragas do Egito, né, foi com apenas um cajado na mão que os milagres aconteceram, né, na vida dos homens, dos heróis da fé, não é verdade? Então vamos falar um pouco sobre isso. Vou tentar ser breve, tomar uma água aqui. Nós já vamos estar lendo aqui a nossa introdução em nome do Senhor Jesus. A nossa introdução diz assim: quem somos em Cristo? Esta é certamente a pergunta mais importante que devemos responder. É claro que estou partindo do pressuposto que você já tenha entregue a sua vida para Jesus. Pois como é bom pertencer a um Deus como o Senhor Jesus Cristo. O que somente Ele pode fazer por nossas vidas é realmente algo extraordinário. Em Cristo nós recebemos a verdadeira vida, um novo propósito, o perdão dos pecados, a certeza da salvação, a confiança da sua presença conosco a todo instante, a garantia de que um dia seremos completamente transformados e estaremos eternamente com Ele. Não existe nada fora de Cristo. Ele é Deus, Criador e sustentador de tudo. Amém, igreja? Vamos aqui para o próximo banner. Glórias a Deus. Ele é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Amém? Por meio da palavra, por meio de Cristo, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem Ele, né? Se a gente não compreender essa verdade, talvez corremos o risco de passar por essa vida sem realizar aquilo que Deus deseja que cada um de nós façamos. Amém, igreja? Se a gente não compreender essa verdade, talvez corremos o risco de passar por essa vida sem realizar aquilo que Deus deseja, que cada um de nós façamos. Isso quer dizer que se estamos em Cristo, recebemos também uma missão para realizar. Está pegando a mensagem, igreja? Se estamos em Cristo, recebemos também uma missão para realizar. Ou seja, existe um propósito. Não foi por acaso que um dia alguém pregou para mim, pregou para você, pregou para você, pregou para você que está em casa. Não foi por acaso. Existia um propósito para nós estarmos na presença de Deus. E o propósito é ser usado nas mãos de Deus, igreja. Não pense que você nasceu para esquentar o banco de uma igreja. Absolutamente ninguém nasceu para esquentar o banco de uma igreja. Se ele estiver na igreja, se ele não tiver uma atividade dentro da igreja, ele vai ser usado no trabalho, ele vai ser usado no meio da parentela, ele vai ser usado na rua, ele vai ser usado em algum lugar, na faculdade, na escola, ele vai ser usado de alguma forma. Amém, igreja? Ninguém foi chamado para esquentar banco de igreja, ninguém.
Fomos chamados com uma missão, com um propósito. Cada um vai ser usado da maneira que Deus quiser e não da maneira que eu quero, viu, igreja? Eu, durante muito tempo na minha vida, eu quis servir a Deus só cantando. Eu corri léguas de unção, de trabalhar, de servir, né? No ministério eclesiástico. Eu corri léguas, mas não adiantou. Deus me pegou, igreja. Jonas fugiu, tentou fugir de Deus. Deus pegou também. Deus pega, não adianta. Vai ser provado, vai sofrer, Deus vai pegar. Deus vai pegar, né? Então, não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem a Deus. Não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem a Deus, que são alheias à sua vontade. Esse negócio de aceitou Jesus, se tornou cristão, mas agora quer ser igual ao povo do mundo, não tem compromisso com nada, só quer viver para trabalhar, comer e dormir, né? Viagens, acabou, igreja, acabou. Ô pastor Ivone, então a gente não tem lazer mais? Tem lazer, mas até no teu lazer, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Até no seu lazer, na sua viagem, você tem que dar um bom testemunho, e a sua vida é uma pregação, muitas vezes. Muitas vezes você vai pregar sem abrir a boca. As pessoas irão olhar para você e vai dizer assim: opa, essa pessoa é um cristão. Olha que pessoa decente, olha que pessoa educada. Porque é assim que cristão tem que ser, igreja. Cristão sendo mal educado, aí, dando mau testemunho na rua, no volante, né? Isso não pode acontecer. Cristão, né, que levou uma fechada e bota aquele dedo para fora. Existe isso também. Muitas vezes você pega cristão aí, né, mostrando o dedo para fora, porque foi fechado no trânsito. Mas não é porque cometeram, né, um erro na nossa frente, ou no trânsito, ou no trabalho, que a gente tem que dar um mau testemunho, não. A gente tem que perder a razão, não. Quando fazemos isso, nós perdemos a razão com o Senhor. Nós perdemos a razão com o Senhor. Peça a Deus misericórdia. O sangue ferve muitas vezes. Temos que pedir misericórdia a Deus. Pedir a Deus que nos ajude, que nos contenha, né? E que nós possamos glorificar o nome do Senhor, igreja. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Levou uma topada, glorifica o nome do Senhor. Porque se você levou uma topada e você mandou um palavrão, olha, era tudo que o inimigo queria, que você soltasse aquele palavrão, ele vai botar você para tropeçar 500 vezes no dia. Só para tu falar o palavrão ali. Mas se você levou uma topada e você dizer: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do meu Deus. Olha, Satanás, ele vai pensar 2 vezes em botar uma pedra no teu caminho. Porque ele vai dizer assim: se eu botar a pedra no caminho dele, ele vai louvar o do lado de cima, então eu não vou botar a pedra no caminho dele, não. Isso existe, igreja. Isso aconteceu na minha vida. Teve uma época que eu estava direto levando topada. E eu, algumas vezes assim, o palavrão não vinha na boca, mas vinha na mente, assim, sabe? E aí parece que toda vez, parece que o tropeço era pior ainda, né? E aí o Senhor falou: louva o meu nome. Quando você tropeçar, louva o meu nome, que eu vou pôr a minha mão e a dor, e eu vou diminuir a dor, né? E muitas vezes Deus neutralizou a dor. Eu tomei uma topada aqui, ó, né, Miguel? Tomei uma topada que fui chutar a bola ali, né? Me achando um jogador, fui brincar de bola com o Miguel, chutei o chão, mas com tanta força que o dedo ficou dessa largura aqui, preto assim, ó. E eu não senti dor, igreja. E eu não senti dor. O Miguel nem viu que eu tropecei, ele só viu dando rajada de louvar a Deus, né? De glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o nome do Senhor. Miguel, que foi, pai? Que foi, pai? Falei: levou uma topada aqui, meu filho. E tá aí, igreja. E eu sou meu filho. Se eu tomar uma topada dessa aqui, ele incha até expulsar, até estourar a unha para fora. Eu tenho que ir lá para Ribeirão tomar fator, porque não para de sangrar, né? Mas eu fiquei em casa, igreja, e nem dor eu sentia. Nem dor eu sentia. O dedo estava todo roxo. Rapaz, você não está sentindo dor, não? Não estou sentindo dor, né? Então é sobre isso, igreja.
Então, se a gente não compreender essa verdade, talvez corremos o risco de passar por essa vida sem realizar aquilo que Deus deseja que cada um de nós façamos para Ele. Amém, igreja? Não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem a Deus e são alheias à sua vontade. Portanto, que possamos descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo e o propósito para o qual fomos criados. Amém? Mas vocês são a raça... Vamos ler aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Vocês foram chamados para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Só aqui nós já descobrimos o propósito, né? Vamos aqui para o nosso terceiro banner. Vamos agora aqui falar de alguns versículos, né? Não vamos ler todos os versículos que vamos citar aqui, mas vamos ler alguns e vamos citar, né, o contexto de cada um deles, né? Os versículos que falam sobre a nossa identidade em Cristo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que em Cristo nós somos filhos de Deus. Como eu já falei aqui, né? Éramos criatura e agora nos tornamos filho de Deus. Igreja, tudo isso é motivo de nós vivermos glorificando a Deus o dia todo, né? O versículo diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, igreja? Então, quando nós não aceitamos o Salvador e vivemos na vida errada, separado de Deus, né, nas trevas, nós somos apenas criatura, né? Somos apenas criatura do Senhor, porque Ele nos criou. Só tornamos filho dele, só passamos a ser filho dele quando nós aceitamos o Salvador e fazemos a vontade dele, tá, igreja? Não é só aceitar e viver na mesma vida, não. Tem que aceitar, levantar a mão, aceitar o Senhor e viver de acordo à vontade de Deus, porque o Senhor disse que meus filhos são todos aqueles que fazem a minha vontade. Aqueles que fazem a vontade do diabo é filho do diabo. Os que fazem a vontade de Deus é filho de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz isso, amém? Vamos ler aqui também primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que que somos chamados de filho de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. Amém? E aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18, fala que em Cristo eu sou reconciliado com Deus. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Éramos afastados de Deus, na condição de inimigos de Deus. Estávamos na condição de inimigos de Deus, mas através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Vamos ler o versículo que diz assim, ó: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigo em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também
sejam amigos dele. Mais uma vez falando aqui da nossa tarefa. Amém, igreja? Então, Deus nos chamou com o propósito de sermos pessoas importantes, de sermos testemunha dele. De sermos as testemunhas do Senhor, testemunha dos seus feitos, né? Dos feitos que fez na vida do seu irmão, dos feitos que Deus fez na sua vida. Nós fomos chamados para testemunhar, para anunciar os feitos de Deus na nossa vida e também na vida dos nossos irmãos. Lá em João capítulo 15, versículo 14, também diz que nós somos amigos de Jesus. Não somos apenas filhos. Muitas vezes tem filhos, né, que são afastados, né, estão mais distantes muitas vezes dos pais do que até dos próprios amigos, né? Mas Jesus diz que nós, além de filhos, somos também considerados como amigos dele. Nós temos Jesus até como nosso amigo, igreja. Ele é o verdadeiro amigo, ele é o nosso melhor amigo. Há quem diga que o cão é o melhor amigo do homem, mas não, o melhor amigo do homem é Jesus. Amém? Talvez o inimigo queira dizer no seu ouvido: você não tem nem amigo, você não tem nem amizade, você não tem ninguém que você possa contar. O Senhor está dizendo nessa noite: você pode contar comigo. Amém? Você pode contar comigo. O versículo diz assim: Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Amém? Você obedece a Deus? Você obedece os mandamentos do Senhor? Você está exercendo aquilo que Deus mandou? Você é considerado amigo de Deus. Amém? Vamos para o próximo banner. Glórias a Deus. Aqui no versículo em Romanos capítulo 8, versículo 17, vai dizer que nós somos co-herdeiro de Jesus, compartilhando sua herança com ele, né? O versículo diz assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, né? Aquilo que Deus tem guardado para Cristo, nós também herdaremos tudo aquilo que o Senhor Deus tem guardado para ele, né? Para Cristo, né? Nós iremos receber com Cristo. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém, igreja? Talvez você esteja sofrendo pelo amor de Cristo, mas o Senhor, ele diz para nós nessa noite: porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém, igreja? Também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 a 19, diz que nós somos ungidos de Deus em um só Espírito, nós somos templo de Deus, e o seu Espírito e sua vida vive em nós. Amém, igreja? Então, igreja, nós somos considerados tudo isso como templo de Deus, amigos de Deus, filhos de Deus, morada do Espírito Santo. Igreja, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não dê ouvido à voz do inimigo. Não dê. Quando nós enfrentamos as lutas, passamos pelas lutas, o inimigo é cheio de falar isso. Você não vai vencer, você não é ninguém. Você é um fracassado. Aí para a mulher que está se sentindo injustiçada, ele vai lá e vai no ponto fraco dela. Ao homem que está se sentindo injustiçado, se sentindo talvez impotente na família, porque não, né, está faltando ali recursos.
ele vai na ferida, igreja, ele vai no ponto fraco da pessoa. Se é a pessoa que tem complexo de inferioridade, ele vai lá na ferida. Aí faz com que tudo isso que você é em Cristo, desaparece da tua mente. E você se apega àquilo que você está sentindo no momento. Que você é um injustiçado, que você é um fracassado, que você é feio, que você é feia, que você é pobre, que os outros têm, você não tem. E aí ele vai pegando essas coisas. E te diminui quem você é em Cristo. Mas o Senhor quer te levantar nesta noite, amém? Então vamos ler aqui o que diz no versículo, né? Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Presta atenção nisso. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Vocês lembram que Jesus falava que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Assim também nós nos tornamos quando aceitamos a Jesus. Nos tornamos um com Ele. Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Amém, igreja? Vocês creem nisso? E porque Cristo estava, Ele cria e Ele sabia de quem Ele era, né? Ele sabia, com toda a humilhação que Jesus passou, Ele sabia quem Ele era em Deus. E por isso Ele venceu todos os sofrimentos. Se nós sabemos quem somos em Cristo, igreja, nós vamos vencer todos os sofrimentos que nós tivermos de passar. Amém? Porque ninguém vai nos diminuir. Eu passei por deserto, provações, perseguições, onde as pessoas só me apontavam. Só me apontavam, você é isso, você é aquilo, você... Eu dizia, pode bater, Satanás. Pode bater, pode dar chicotada, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou o pastor Evanildo Gomes, ungido do Senhor, e ninguém vai tirar o meu mérito. Quando eu fui separado para ser ungido, as palavras que vinham na minha mente, né? Eu pensava na minha mente, como assim eu vou ser separado para o pastorado, né? Se eu sou um ex-Cleite Camargo, né? Eu dizia, eu não tenho teologia e tal, e tudo que eu já aprontei na minha vida. E o Senhor, isso na minha mente. E a pessoa que estava lá do outro lado, profetizando na minha vida, ela dizia assim, e ai daquele que duvidar desta unção. Ai daquele que se levantar contra esta unção, contra este chamado. Deus lia os meus pensamentos e Ele reforçava quem eu estava me tornando em Cristo. Então, igreja, todo cristão precisa saber quem é em Cristo. Quando você sabe quem você é, pode ser família, parentela, pessoas do trabalho, pessoas da escola, pode ser quem for tentar te diminuir de alguma forma, você sabendo quem você é em Cristo, você vai ficar ali no Espírito. Oh, louvado seja Deus. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Os meus pecados não existem mais, porque o Senhor apagou os meus pecados. E nem o Senhor lembra mais dos meus pecados, né? E o Senhor vai te enchendo ali, né? Vamos ler aqui o versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus.
Amém, igreja? Então, quando nós lembramos que somos templo do Espírito Santo e que o nosso corpo pertence a Deus, isso também é um motivo de nós sentirmos privilegiados, igreja. Nós somos privilegiados até por não sermos dono do nosso próprio corpo. O nosso corpo pertence ao Senhor. Então, até o nosso corpo é algo que é consagrado a Deus. Pelo menos é para ser, né? O nosso corpo é consagrado a Deus. Não podemos sair fazendo qualquer coisa. Tem gente que sai fazendo um monte de tatuagem, um monte de coisa. Olha, toma cuidado. Toma cuidado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Até a igreja, quem vai pôr a mão na nossa cabeça, a gente tem que saber. Pessoas que vai fazer procedimento, né? Procedimento capilar, um procedimento, né, de estética no nosso cabelo, né? Que vai cortar o cabelo. Nós temos que ter o cuidado, orar a Deus: Senhor, é da tua vontade eu fazer esse procedimento com essa profissional? Se não for da tua vontade, Senhor, que o Senhor fale, não permita que eu vá. Não saia metendo a cabeça em qualquer lugar, igreja. Não sai dando a sua cabeça na mão de qualquer pessoa. Tem pessoas que estão na igreja hoje, mas ela não é digna de tocar na tua cabeça. Se ela tocar na tua cabeça, ela vai estar passando um monte de maldição para a tua vida. Não é qualquer pessoa que está lá com o microfone na mão pregando, você vai dizer assim: ô pastor, ora por mim. Aí você já vai dando a cabeça. Tome muito cuidado, que às vezes a pessoa está em adultério, a pessoa é um iníquo, é um falso profeta, são mãos sujas, e você está lá dando a cabeça para você. Então nós temos que tomar cuidado, né? Vamos para o próximo banner, já estamos terminando. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Vamos aqui, não vai dar para a gente ler os versículos agora, são muitos versículos, né? Mas vamos falar aqui o contexto de cada versículo. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, vai dizer que nós somos, você pode dizer, eu sou um membro do corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 1, e também Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai dizer, você pode dizer, eu sou um santo justificado. Nós somos santos no sentido de ser separado, igreja, separado do pecado. Santo quer dizer separado. Amém? Então, em Cristo, você pode dizer, eu sou um santo justificado por Deus. Os meus pecados não me diminuem mais. Os meus pecados não podem me parar mais. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Em Cristo eu também estou redimido e perdoado. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em Cristo estou completo em Jesus Cristo. Nós éramos vazios, não tinha a presença de Deus, o nosso espírito, estávamos mortos espiritualmente. Mas quando nós recebemos a Jesus, nós agora não somos mais pessoas vazias, né? Fomos ali, todo aquele vazio que existia em nós foi completado com a presença do Espírito Santo de Deus, com a presença de Jesus. Nós em Cristo também somos livres da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Em Cristo também você pode dizer, eu sou uma nova criação, uma nova criatura, porque estou em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em Cristo eu também sou escolhido por Deus, predestinado para ser seu filho por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em Cristo eu estou estabelecido, ungido e selado por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Não tenho espírito do medo, mas de amor, poder e uma mente saudável. Segundo
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu sou um colaborador de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Tudo isso nós somos, viu, igreja? Estou sentado nos lugares celestiais com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Espiritualmente, já estamos sentados com o Senhor nas mansões celestiais. Tenho acesso direto a Deus. Olha que privilégio de nós termos acesso direto a Deus, né? Está em Efésios capítulo 2, versículo 18. Em Cristo também, você pode dizer, eu fui escolhido para dar frutos. Amém? Pessoa que não tinha valor, que não poderia deixar nenhum legado no sentido de influenciar outras pessoas, né? Nós, agora em Cristo, nós fomos escolhidos para dar frutos. Quem era o pastor Evanildo digno de dar um bom exemplo hoje, né? Pastora Camila, a nossa irmã Neide, nosso irmão Sérgio, todos nós, né? A igreja do Senhor é feita de ex, né? Ex alguma coisa, né? E cada um de nós temos aqui passados horríveis, né? Glória a Deus. Mas o Senhor nos escolheu para dar frutos. E isso é o motivo de a gente passar o dia todo feliz, igrejas. Você vê quanta coisa nós estamos falando aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer: eu sou uma das pedras vivas de Deus. Eu sou uma das pedras vivas de Deus. Assim como, né, Pedro, né, se tornou uma pedra ali, né, para onde a igreja do Senhor foi edificada, né? Nós também somos pedra, igreja, pedras vivas ali que o Senhor vai colocando. Cada pessoa que se converte, o Senhor vai colocando ali pedrinhas que vai sendo edificada a obra do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui hoje, não temos condição, né, de alugar um salão grande, né, e edificar uma igreja física para o Senhor. Mas quanto mais vai chegando pessoas, vai colaborando, vai contribuindo, sendo fiel ao Senhor, aquelas pessoas são como pedra. Olha que maravilha. Vocês são pedras do Senhor para esse ministério. No reino de Deus, vocês são como pedras vivas, né? Está aqui, ó, em 1 Pedro, depois vocês leem lá, 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Eu sou uma pedra viva de Deus, sendo edificado em Cristo como uma casa espiritual. Tremendo, né? Sempre posso desfrutar da presença de Deus, porque Ele nunca me deixa, né? Hebreus capítulo 3, versículo 5. Deus trabalha em mim para me ajudar a fazer, presta atenção nisso aqui, ó. Deus trabalha em mim para me ajudar a fazer as coisas que Ele deseja que eu faça. Olha que tremendo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Posso pedir sabedoria a Deus e Ele me dará o que preciso. Tiago capítulo 1, versículo 5. E, por fim, viva para Cristo. Não há verdadeira vida sem Jesus. E a nossa vida não tem sentido sem Ele. Se entregue a Ele todos os dias e persevere na sua presença. Viva como um verdadeiro filho de Deus e demonstre aos outros tudo aquilo que Jesus fez por você. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Quantos pegaram essa mensagem? Que a partir de hoje, igreja, não permita que ninguém venha te diminuir, que ninguém venha te humilhar. Ô, pastor Evanildo, então agora eu vou sair respondendo à altura. Não é isso. A pessoa vai estar num sentido ali terreno da carne, te apontando, ou tentando te afrontar, ou tentando te diminuir de alguma forma, e você vai estar aqui, ó, na dimensão do Espírito, você sabendo quem você é. Essa palavra nunca vai sair da sua mente, igreja. Essa palavra de hoje
nunca vai sair da tua mente, porque o Espírito Santo de Deus, se você recebeu essa palavra, o Espírito Santo de Deus, toda vez que alguém tentar te desprezar, que alguém tentar te diminuir, o Espírito Santo vai dizer quem você é nele. Vai dizer, não dá ouvido a essas palavras, você é o meu ungido, você é o meu obreiro, você é o meu santo. Santo porque agora você foi santificado, justificado em Deus. Se você era terrível, agora você se tornou santo. Deixa o mundo falar que você, deixa o mundo te julgar pelo teu passado. O que importa é quem você é em Cristo. O que importa é quem você é em Cristo hoje. Não importa como o mundo te olha. O que importa é como Deus te olha. O que importa é que Deus faz questão de você, irmã Neide. Viu? O que importa é que Deus faz questão de você. Viu, irmão Sérgio? O que importa é que Deus faz questão de você. Deus não abre mão. Viu, pastora Camila? Viu o irmão Miguel? A irmã Karina, o irmão Eliel Pacelli, o irmão Erickson, a irmã Elisama, a irmã Rebeca. Não importa como te olham. O que importa é como Deus te olha, é como Deus te vê, é como Deus te quer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo discernimento, igreja, que Ele deu para nós. Essa palavra, igreja, é para nós, aleluia, começarmos o ano. Nós estamos apenas na primeira semana do mês de fevereiro. É para a gente começar o ano, sabe, cavando o chão, igreja. É para a gente começar o ano assim, igual um trator, cavando o chão, marchando com Cristo, nadando de braçada com Cristo, porque Deus está revelando hoje quem nós somos em Cristo. Nós somos tudo isso e muito mais, igreja. Aqui não caberia nessa pregação, não caberia o que nós somos em Cristo. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai. Pai, nós estamos aqui, Pai, aleluia, radiante com essa palavra, Pai, cheio, aleluia, de alegria, com o nosso coração grato, com o nosso coração, meu Pai, explodindo, meu Pai, de alegria por sermos teu servo. Pai, a falta de dinheiro não vai nos diminuir. Pai, a prova não vai nos diminuir. Pai, muitas vezes, Pai, a nossa aparência, Pai, que não é como nós gostaríamos de ser, não vai nos diminuir, Senhor. As pessoas, Pai, que nos afrontam, Pai, no trabalho, na rua, na escola, na parentela, Pai, talvez eles nos julguem de alguma forma, talvez eles nos enxerguem como um zero à esquerda, Pai, mas com esta palavra, Pai, nós entendemos, Pai, que não temos que olhar como o homem nos vê. O Senhor, Pai, nos vê de forma especial. O Senhor nos vê, Pai, como pedras preciosas. O Senhor nos vê como pedras vivas, que o Senhor escolhe para edificar a tua igreja e fazer com que a tua igreja vire um grande edifício, uma grande casa espiritual, Pai, para que os milagres e os prodígios do Senhor, para que, aleluia, nós possamos representar o Senhor na terra, Pai. Assim como Jesus te representou na terra, nós também fomos escolhidos e separados para representar o Filho de Deus, para representar o Senhor aqui na terra, meu Pai. E que o Senhor possa nesta noite, Pai, alegrar todas as vidas que estão, aleluia, entristecidas, todas as vidas que estão prostradas, todas as vidas que estão, meu Pai, aleluia, no sentido prostrados, meu Pai, que estão desanimados, que estão se sentindo diminuídos, Pai, que estão se sentindo, Pai, no chão, meu Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, levanta o que está no chão, alegra o que está triste, fortalece o que está fraco, anima o que estão desanimados e dá esperança, Pai, dá uma nova esperança àquele que já tinha perdido a esperança, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus, e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, igreja? Quantos podem aplaudir o nome santo de Jesus? Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos já estar trazendo os avisos aqui.
E vamos já estar encerrando, dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Quarta-feira temos a Quarta da Bênção online, né? A palavra da Quarta da Bênção no canal do YouTube da Pastora Camila, às 19 horas, irmãos, não percam em nome do Senhor Jesus. Temos também a bênção de Deus no seu lar de segunda a sexta, às 29h30, com reprise ao meio-dia, no dia seguinte. Os irmãos não percam a bênção de Deus, o programa A Bênção de Deus no seu lar, com o nosso querido pastor Elton Araújo, ok? Temos também diariamente a oração da manhã, às 6 horas, com o pastor Evanildo Gomes, o momento de oração com o pastor Evanildo Gomes, às 6 horas. Os irmãos não deixem de ouvir e receber essa bênção todas as manhãs na sua casa, amém? Temos também às 8 horas da manhã, diariamente, o devocional Momento da Palavra com o nosso irmão Marcelo Moreno. Todos os dias, às 8 horas, os irmãos não percam. E nos domingos, temos aqui também o culto da família, o culto presencial e online, às 19 horas. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, por todos que se fizeram presente aqui no presencial, todos que se fizeram presente, Pai, do online, e todos que estão ouvindo agora, Pai, todos que acabaram de ouvir também esta gravação, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, dando uma semana abençoada, Pai, que nós possamos estar guardados e protegidos com o Teu poder, com a Tua graça e com as Tuas potentes e gloriosas mãos, Pai. Livra-nos, Pai, do terror noturno. Livra-nos, Pai, da seta que voa o meu dia, meu Pai. Seta que voa na escuridão. Livra-nos, meu Pai, das armadilhas do inimigo, ó Pai. Guarda a nossa casa, guarda tudo que leva o nosso nome. Guarda os nossos filhos, Pai, quando estiverem longe do alcance dos nossos olhos. Guarda os nossos filhos na escola. Guarda a nossa família, nossa parentela. Cura, Pai, os que estão enfermos, Pai, e faz uma grande obra, Pai. Liberta os que precisam de libertação. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Todos estendam suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.